Mas como é que funciona a estrutura? Como é que se surge, assim, se cria um fundo de investimento? Quer contar aí um pouquinho? É bem simples, na verdade, Bruno. O fundo, ele é uma entidade jurídica que possibilita a comunhão de recursos de vários investidores. Então, o fundo em si, ele não é uma empresa, né? A gente fala que ele não tem personalidade jurídica. Tem um administrador que representa ele, que faz toda a parte regulatória e, via de regras, tem um gestor. No caso dos nossos fundos, a Quiné é a gestora, que vai decidir o que comprar com os recursos oriundos dos investidores. Então, é uma comunhão de vários milhares, hoje falando em fundos imobiliários, a gente tem fundos até com 100 mil cotistas. As pessoas aportam dinheiro nesse fundo quando é uma oferta inicial ou um follow-on. Lembrando que os fundos são listados, então você pode depois trocar de mão, independente de quem entrou na oferta inicial, que é o mercado secundário. E esses recursos vão sendo investidos gradativamente, seja em imóveis, seja em CRIs. E o gestor fica encarregado dessa tomada de decisão. Então, dando um exemplo prático aqui, vamos supor que a gente decida criar o fundo imobiliário dos boludinhos. Nosso fundo. A gente faz uma oferta inicial, coloca Eu lá... gosto que os convidados não têm a menor noção do que você falou. Do nosso Fala apelido? Numa A gente naturalidade. tem um apelido entre a gente que vazou para os 2 milhões mais íntimos, que é de boludinhos. A gente se chama assim. Os dois gestores fazem gestão de bilhões de reais. São os boludinhos. Então, mas dando exemplo, vamos lançar o fundo imobiliário dos boludinhos. Aí eu falo, pessoal, a gente quer lançar o fundo, a cota vai custar R$100, vocês compram a cota, esses R$100 vem para o fundo, a gente começa a alocar em imóveis. Vai comprando os imóveis e aí a gente é obrigado, por legislação, a distribuir 95% do que a gente tem de resultado dentro de um semestre. Ou seja, vai sobrar dentro do fundo só 5%. E aí, com esses 5%, dificilmente eu consigo comprar um novo imóvel. Mas aí eu vejo o mercado desabando, um monte de imóvel barato. Eu chego para a Malu e falo, amor, vou fazer uma nova emissão de cotas. A gente faz uma nova emissão de cotas, geralmente para quem já é cotista dá um descontinho. Aí o pessoal coloca dinheiro no fundo para que a gente possa comprar mais imóveis. Foi isso que o Flávio falou de follow-on, por exemplo, para quem não tinha pego esse termo. E aqui no Brasil já temos fundos imobiliários com valor de mercado de bilhões, o que até pouco tempo atrás não existia. E vocês acham que essa indústria está só no começo? Pensando, por exemplo, em mercado americano, vocês têm essa comparação? Acha que vai chegar até aquele nível de ter fundo imobiliário com milhares de imóveis, por exemplo? Eu acho que a tendência, assim, e é muito parecido com o que aconteceu lá fora, aconteceu aqui. Hoje você tem uma indústria lá que é $1 trilhão, né? E numa quantidade muito pequena de entidades, né? De fundos. É que lá, na verdade, é um trust, né? Ele é uma empresa. Aqui no Brasil, como a gente não tem essa questão, tem até umas dificuldades jurídicas, então a gente fez como fundo imobiliário. Então hoje você tem muitos fundos, acho que a gente tem mais ou menos a mesma quantidade já, só que num volume muito menor. Então, eu acho que cada vez mais isso é uma tendência que você vê fundos de estratégia. Eu não tenho mais o fundo do ativo A, do ativo B. Eu tenho um fundo de shopping, eu tenho um fundo de escritório, ou eu tenho um híbrido, que é uma combinação. Exatamente porque isso permita que você faça os follow-ons, vá crescendo. E a vantagem de você ser um fundo maior é que você participa de ativos maiores, tem mais liquidez na bolsa. Quando eu quero entrar e sair do fundo, isso é uma questão importante. Eu diversifico o risco, porque eu vou conseguindo ter vários ativos, vários inquilinos, várias localidades, então isso é importante para o investidor. E eu cada vez mais consigo competir pelos melhores ativos, que são os grandes ativos, com volume grande, que no passado você não tinha, os fundos não conseguiam participar, mas hoje você tem fundo comprando prédio, a gente comprou aqui, né, fundo de 1 bilhão. Às vezes a gente faz um consórcio entre fundos e compra partes, assim, e faz um acordo ali para gerir o ativo, assim. Isso é bem importante, porque você vai entrando cada vez para uma categoria maior, mais sofisticada, e de novo, mas o seu investidor com R$100 ele consegue participar de todo esse ecossistema aqui. Então acho que isso é bem importante, eu acredito muito que vai andar. Quando você olha o mercado americano, por que ele é tão grande no alternativo? Porque ele ficou muitos anos com taxa de juros muito baixa na renda fixa. E aí, necessariamente, você tem que migrar para crédito, para infra, para outras coisas. No Brasil, você sempre tem o investidor brasileiro ainda tem um pouquinho de esperança que o CDI vai voltar rápido e ele vai poder de novo colocar na renda fixa. Essa memória ainda é muito forte, assim. Mas não é muito, estruturalmente não é uma coisa muito viável, porque, legal, tá pagando juros agora, mas alguém, assim, você tá desacelerando a economia, as empresas estão sofrendo porque tomaram dívida, você inviabiliza novos projetos, geração de emprego, tem uma série de consequências de você ter um juro muito alto. Então, estruturalmente, você deveria trazer o juro para um patamar mais normal. Não acho que vai ser o juro que a gente viu lá atrás, mas isso vai fazer com que
mais dinheiro migre. E o nosso desafio é as pessoas irem experimentando. Essa história da sua avó, eu acho espetacular. A gente teve alguns depoimentos na Quiné de pessoas que não olhavam e falavam, não, eu tenho aqui 3 imóveis que a família herdou, deixou, os pais deixaram. Dá trabalho, é concentrado. Aí a pessoa teve a experiência. Eu sempre falo assim, não precisa vender os seus imóveis, bota um pouquinho de dinheiro e vive a experiência, assim. É muito interessante a experiência, porque essa coisa, o brasileiro gosta dessa coisa, eu falo que é a mesada, né? Todo mês pinga um dinheirinho na É conta. verdade. Se você não precisa hoje, pega o dividendo e reinvista. Não vai sair gastando aí o dividendo. Pega e reinvista, porque isso é muito poderoso na acumulação de patrimônio. Mas se você já precisa, é melhor, porque ele está muito mais diversificado. Eu nem falei aqui que quando você tem a pessoa física, às vezes tem lá um avalista que garante lá a pessoa física e tal. Na empresa, você tem fiança de banco, você tem seguro, você tem calção. A gente pede muito mais coisa para uma empresa do que pede para uma pessoa física. Então tá muito, não vou dizer que não é risco zero, mas está bem mais protegido, assim. Então acho que tem que exercitar, eu digo para todo mundo, experimenta um pouquinho, vive a experiência, vai variar a cota, pode ter variação de dividendos, no tijolo pode ter mais do que no CRI,